Boa tarde, olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso encontro pastoral. Aqui é Alessandra Machado, um bate-papo agora com pastoras, falando sobre o nosso dia a dia e os nossos desafios ministeriais, a nossa vivência ministerial. E aí, como você está hoje? Vai entrando e já vai chamando pelo menos mais 5 pastoras com você, 5 mulheres. Quem me segue e me acompanha aqui sabe que eu sempre digo que mulher não vai sozinha nem ao banheiro, não é verdade? Então, hoje à tarde aqui, nesse momento pastoral, que na verdade é um bate-papo, nós trazemos um tema e você pode trazer as suas experiências, suas dúvidas, suas perguntas, suas perspectivas sobre esse tema. Me diz de onde você é, escreve aí, me fala se você está aqui também a primeira vez. Quem está a primeira vez aqui no nosso momento pastoral? Seja bem-vinda Isabela, seja bem-vinda Vanessa, seja bem-vinda Elaine. Sejam todas bem-vindas. O nosso tema de hoje à tarde é Faço tudo sozinha. Faço tudo sozinha. Alguém já falou isso alguma vez? Esse é o nosso tema hoje. Faço tudo sozinha. E aí, você tem se sentido assim? Como você tem estado diante da sensação ou até mesmo diante das situações que você diz que tem feito tudo sozinha? Vamos lá? Quem quer começar a falar sobre isso aí? Quem está vivendo isso hoje? Faço tudo sozinha. Eu quero começar... Olha só, tem pessoas aqui de Paragominas, Pará. Muito bem. Governador Edson Lobão, aqui do Maranhão. A Jaque Santos está aqui a primeira vez. Temos cariocas aqui, a Vanessa do Rio de Janeiro. Que coisa boa. Então, esse é um bate-papo. Então, aqui a gente vai interagir. Escreve aí para mim. Em que momentos você mais se sente sozinha no ministério ao ponto de você dizer, faço tudo sozinha. Não sei mais como liderar, não estou conseguindo liderar, né? Tá difícil, né? Tô me sentindo sozinha no ministério, faço tudo sozinha. Escreve para mim aí. Em qual área, em que momento do teu ministério você mais se sente sozinha para fazer e para realizar? Ou isso nunca aconteceu com você, ou tem acontecido? Tá escrevendo aí para mim em quais áreas você se sente mais sozinha. Se você não se sente sozinha, se você é uma pastora que hoje está aqui nesse bate-papo e tem conseguido interagir com as suas lideradas, fazê-las também, né, realizar a obra, o ministério, escreve também para a gente como você está vivendo isso. De repente, você colocando como você faz ou como você está vivendo hoje essa fase do seu ministério que você não faz sozinha, que você envolve as pessoas, vai ajudar outras pastoras. Olha, a bispa Elisandra está dizendo, já aconteceu muito, né? Eu posso até afirmar que com certeza, se eu só ajeitar aqui rapidinho, todas nós já passamos por isso em algum momento, né não, gente, do nosso ministério? Sim ou não? Né? Olha, a Vanessa está falando, eu arrumava a igreja, dirigia culto, tudo era eu, olha só. E aí, Vanessa, superou isso? Venceu? E se a gente for olhar para o ano de 2022, talvez quantas coisas nós nos sentimos assim, né? Sozinhas, cansadas por fazer sozinhas. E quantas coisas nós, olhando para esse ano de 2022 que está acabando, nós não realizamos porque tivemos exatamente esse sentimento, o sentimento de estar sozinha e de não ter conseguido. E se formos olhar para 2023, para tudo aquilo que nós queremos realizar na obra, no ministério de Deus, se você olhar para frente, né, para o próximo ano, que eu acredito que vamos receber todas em nome de Jesus como um presente de Deus, o Senhor vai nos levar para esse ano, amém? Você vai entrar nesse ano. O que você já olha lá para 2023 e você pergunta assim, eu não tenho quem faça comigo, eu já me sinto sozinha para fazer isso. Deve ser horrível essa sensação, né? Então a pergunta é, como nós vamos sair dessa situação? Como nós podemos, no nosso pastoreio, na nossa liderança, não ficar assim, sozinhas? Quem quer falar? Quem quer escrever aí o que você tem feito para não fazer tudo sozinha? Olha, a Karen está falando, quando eu acabava de arrumar, elas falavam que não tinham consciência. Consciência de quê? De que precisava ajudar, Karen?
Talvez é isso, né, que você está dizendo. A Bispa Elisandra está falando, tem coisas que não podemos transferir, mas tem tarefa, como citado por Vanessa, que é possível. Exatamente. Ó, a Karen está dizendo, eu arrumava a igreja e as minhas lideradas ficavam até na igreja conversando. Quem mais se identifica com a Karen? Quem já passou por isso? A Jaque está falando, me sinto sozinha no pastoreio, parece que nenhuma discípula abraça a causa. Isso é uma dor muito comum no ministério pastoral, muito presente na liderança feminina. Até temos pessoas, até como mulheres, estamos cercadas de discípulas, de membros, de lideradas, mas parece que essas pessoas não conseguem captar o que nós precisamos ou nós não conseguimos comunicar para elas o que precisamos. Então vamos lá conversar um pouquinho? Eu fiz algumas anotações aqui, enquanto vocês vão comentando aí, né? E eu vou trazer aqui algumas coisas que têm funcionado, né? E que a gente aprende também com alguns princípios de liderança. E eu queria que você prestasse atenção comigo, tá bom? Eu queria ler um texto bíblico, que diz lá em 1 Coríntios 3:9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus somos nós, edifício de Deus sois vós, diz o apóstolo Paulo. Então, gente, ó, a obra de Deus ela é feita de cooperação, amém? Primeira coisa, nós pastoras somos cooperadoras de Deus, nós não somos Deus. O que isso significa, apóstolo? Significa que eu não vou conseguir fazer tudo sozinha, né? Faço tudo sozinha. Isso aí já tem que ser algo que nós precisamos levar ao Senhor e dizer, Senhor, eu não sou Deus e eu não sou uma super pastora. E não sou uma super mulher, então eu não vou conseguir fazer sozinha, eu não vou dar conta. Então, o primeiro passo é a gente olhar para a gente mesmo e admitir isso e levar diante de Deus admitindo que eu não posso fazer tudo sozinha. Porque se você acreditar que pode fazer tudo sozinha, vão ter duas situações aí. A primeira, você vai sempre estar trabalhando sozinha, você vai se cansar, você vai se sobrecarregar. E a segunda coisa é que você não vai encontrar outros cooperadores e cooperadoras na obra, porque você vai sempre fazer esse movimento de fazer tudo sozinho. Eu não estou dizendo que não existem situações que realmente nós não encontramos pessoas. Eu já me vi em muitas situações do ministério que parecia que eu não encontrava as pessoas. Inclusive, a gente vai, com o tempo, aprendendo e descobrindo que as pessoas estão ali. Elas precisam ser encontradas, elas são como pedras, né? Pedras brutas, diamantes que precisam ser lapidados para encontrarmos o valor de cada um. Então, raciocina comigo. Primeira coisa é dizer, Senhor, eu não sou Deus, eu sou tua cooperadora. E a palavra cooperadora, gente, é o quê? Companheiro de trabalho. Então, nós somos companheiras de trabalho de Deus. Então, vamos olhar para o ano de 2022 e para o ano de 2023 e perguntar, Senhor, em que tu queres que eu me junte contigo para trabalhar? Eu quero cooperar contigo, porque o maior trabalho é de Deus. Claro que existem, sim, situações e tarefas, né, que são básicas, como vocês estão citando aí. Arrumar uma cadeira, limpar a igreja, fazer uma decoração. Mas preste atenção, quando a gente se coloca em primeiro lugar como cooperadora de Deus, a gente se junta com Deus com o que Ele está fazendo, a gente vai para o passo número 2, que o passo número 2 é, sabe qual? Senhor, manda cooperadores que possam cooperar comigo, porque eu não vou fazer a tua obra sozinha, porque eu não faço a tua obra sozinha. Se nós tentarmos continuar no ano de 2023 sendo essas pastoras, né, que fazem tudo sozinhas, o que pode acontecer com a gente? Escreve aí, o que acontece com uma pastora que tenta fazer tudo sozinha ou que faz tudo sozinha? É igual você, né? Eu, que somos mãe, esposa, se dentro da nossa casa a gente for fazer tudo sozinha, o que vai acontecer com a gente? Escreve aí, dentro da sua experiência, o que tem acontecido com você que está aqui hoje dizendo, eu faço tudo sozinha. Vamos lá? Me ajuda? Quero a ajuda de vocês. Estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo bem aí? Então, me diz aí, como é que fica alguém que faz tudo sozinha, gente? Fala pra mim. Quando você faz tudo sozinha? Cansaço, sobrecarga, frustração, adoecimento, né? Decepção com as pessoas. Algumas desistem.
Então, nós precisamos ir para o segundo passo, que é pedir para Deus cooperadores. O apóstolo Paulo, em quem eu me inspiro muito na liderança, tem um outro texto que eu gosto muito, e eu falo desse texto lá na minha formação Líderes Ativadas, lá no Seminário Pastora de Milhares, que inclusive nós tivemos a última turma do ano agora. Tem um texto de Romanos 16:3, que o apóstolo Paulo diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Então, nós precisamos pedir ao Senhor essa graça de termos cooperadores, porque a palavra do Senhor diz que a obra de Deus é feita com cooperadores. E o apóstolo Paulo tinha os seus cooperadores. Então, olha que lindo, nós somos cooperadoras de Deus e nós, pastoras, precisamos ter os nossos cooperadores e as nossas cooperadoras. E aí, gente, entra um outro passo muito importante, tá? Eu falo muito nisso quando eu vou falar sobre como formar equipes, como levantar e treinar líderes, né? Nós pensamos que as pessoas já estão prontas. Nós pensamos que só pelo fato das pessoas estarem ali na igreja, elas já estão prontas para fazer, prontas para trabalhar, ou pensamos até que elas já sabem tudo que tem que ser feito. E meio que a gente não comunica a necessidade, ou se comunica, não comunica com clareza, ou a gente pensa que só porque a necessidade está ali, as pessoas prontamente vão chegar e vão dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Às vezes isso acontece porque tem pessoas que são proativas, mas às vezes não. Quando nós olhamos para Jesus, para o modelo dele com a equipe dele, o que que a gente vê? Me fala aí, ó. Tem uma pastora aqui que disse, ó, a Martim, qual é seu nome, querida? É Elisânia, né? Elisânia Martim. Ela está falando, o próprio Jesus mandou ir de 2 a 2. Perfeito. E aqui eu quero exatamente falar sobre isso. Jesus selecionou, Jesus mostrou para eles como fazia, mostrou fazendo junto com eles. E eu falo nisso também na minha formação muito sobre a metodologia Dicas, né? Que é demonstrar, instruir, capacitar, supervisionar, se não me engano. Dicas. Cada letrinha tem um significado. É uma metodologia que Jesus usou. Então, nós precisamos ter metodologias para trabalhar com as pessoas, certo? E encontrando o lugar delas. Então, Jesus selecionou, Jesus mostrou como ele fazia, depois Jesus treinou aqueles homens, depois Jesus enviou, e Jesus mandava de 2 em 2, tá? Então, uma coisa que funciona muito, deixa eu dizer aqui para você, nós também observarmos que as pessoas são diferentes. E nessa observação, nós precisamos olhar para aquilo que é dom, habilidade das pessoas, né? O que dá prazer para elas estarem realizando, aquilo que é o que queima no coração delas, o que é a paixão delas, valorizar, estimulá-las a estar servindo. Por exemplo, se é uma pessoa que não tem nenhum talento, nenhum gosto, nenhuma habilidade para decoração, você vai colocar para decorar? Não vai. Mas tem pessoas que são extremamente habilidosas com isso, gostam, se sentem bem. Outras é a oração, outras é o aconselhamento, outras é a visita, outras é o planejamento. O que mais? O que mais? Então, precisamos ter as pessoas, mas entender que as pessoas não estão ali prontas sabendo fazer tudo. Conhecer um pouco dessas pessoas que estão ao nosso redor e perceber qual o melhor lugar que elas se encaixam. Uma outra coisa muito importante, gente, é sempre pesquisar com o grupo, ou quando você levar algo para o grupo fazer, pesquisar com o grupo exatamente isso, as ideias, perguntar o que vocês sugerem ser feito. Sabe por quê? Porque quando o grupo sugere que algo seja feito e organizado, o que vai acontecer? Eles vão se envolver naquilo que precisa ser feito. E todas as vezes que as pessoas se envolvem em algo que precisa ser feito, ou que elas trazem sugestões do que pode ser feito, elas se comprometem. Então, nós precisamos elevar o nível de compromisso das pessoas que estão conosco. Como é que eu me comprometo com algo? Quando eu desejo, quando eu quero fazer parte, quando eu quero ver aquilo acontecer. Então, como não fazer sozinha, né? Conhecer as pessoas que estão com você, conhecer bem o seu time, conhecer bem as pessoas que estão ali com você, né? Conhecer essas pessoas, como elas podem contribuir,
facilitar para que elas façam aquilo também acontecer, né? E como não fazer sozinha? Dando o suporte. Então, por exemplo, vai ter uma atividade, o que ela precisa para que aquilo que ela vai fazer aconteça? Lavar a igreja. O que ela precisa para que a igreja seja lavada? Quem vai providenciar o que a pessoa precisa? É ela? São outras pessoas? Decorar a igreja. O que ela precisa para que essa tarefa aconteça? Ela vai realizar com mais quantas pessoas? Vai ter alguém ali do lado que vai estar supervisionando, levar de repente feedback para você? Ou vai ser você mesma que vai supervisionar? Porque um outro problema é que quando a gente não supervisiona e deixa a pessoa fazendo sozinha, e às vezes a pessoa não tem tudo aquilo que ela precisa, a tarefa não acontece a contento. E aí a gente se frustra, a pessoa também se frustra, viu, pastora? Não é só você que se frustra. E aí sabe o que vai acontecer na próxima vez? O que acontece? Me fala aí. A pastora Alexandra está falando, tem pessoas que têm a chave que precisamos. Eu achava que eu tinha todas as chaves. Perfeito. A diversidade. Então, essa diversidade vai exatamente fazer com que a gente conheça o potencial da pessoa e coloque ela ali num lugar, numa posição que eu e você não vai funcionar ali. Certo? Agora, se a pessoa também não for orientada, não tiver clareza de como fazer, de como conduzir, ela vai se frustrar e você também. E sabe o que acontece conosco, pastores? Não sei se já aconteceu com você. A gente vai lá, pega e faz. Ah, tá vendo? Eu falei pra irmã fulana fazer, não deu certo, ela não fez, eu vou lá e faço. E aí a gente pega da irmã fulana, a gente pega da irmã Beltrana e a gente pega da outra e vai pegando, e vai pegando, e vai pegando. E aí quando a gente vê, realmente a gente está sozinha. Até porque as pessoas vão dizer assim, ou ela faz tudo só mesmo, ela pega tudo mesmo, então eu não vou mais ali fazer nada. Percebem? Tá fazendo sentido? Fala aí pra mim mais o que vocês têm a dizer aí. Certo? Então, assim como eu vou conhecer as forças daquela pessoa, eu preciso também saber que aquela pessoa não dá para determinada coisa e não forçar e não obrigar, né? Como está dizendo a bispa Elisandra, precisamos agir com amor dentro da verdade e levar o reconhecimento. Outra coisa muito importante é exatamente isso, reconhecer. E quando a pessoa fez, agradecer, parabenizar, né? Se a equipe ou você como líder tem algo mais a sugerir de melhora para aquela tarefa, aquela missão, você vai sugerir, mas sempre valorizando o ponto alto. Olha, foi muito bom nisso, nisso, nisso. E até você pode, ao invés de você logo ir dizendo o que não ficou legal, você já pode perguntar para essa pessoa, como você avaliou isso que você fez? Como você avaliou sua tarefa? Né? Porque aqui nós estamos falando sobre como não fazer sozinha. Então, se nós queremos fazer com outras pessoas, elas também precisam estar se avaliando de como elas estão fazendo aquilo que elas também estão se propondo. Faz sentido para vocês isso? Você já trabalhou com alguém que se propôs para fazer algo e, na verdade, fez muito ruim, muito mal? Fez relaxadamente, fez de forma negligente? Quem já passou por isso? Quem já passou por isso? E a palavra do Senhor diz que maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, a pessoa também se avaliar, a equipe se avaliar, né? Faz uma reunião com a equipe. E aí, você já pergunta, quais foram os pontos altos da sua equipe? Quais foram os pontos mais baixos a melhorar? E deixa que cada um traga. E aí, você valoriza o que foi bom. E você, com essa mesma equipe, no momento dessa avaliação, você pode sugerir ou perguntar para esses pontos que estão baixos, vocês têm alguma sugestão? Isso é muito importante. As pessoas que vão fazer conosco, aprenda isso, pastora. E nós que também fazemos com outras pessoas, né? Nós não podemos só apontar o problema, a dificuldade. Nós precisamos pedir as soluções. Então, a equipe de louvor teve esses pontos altos. A equipe do teatro, esses pontos altos. A equipe do discipulado, da visita, não sei, teve esses pontos altos. Ótimo, fulano, parabéns. Olha, você, eu costumo dizer, né? Jesus brilhou através de você nisso aqui. Porque, na verdade, quem brilha é Jesus através da gente, né, gente? Nós, pastoras, líderes cristãs, mulheres de Deus e nossas lideradas, Jesus é que brilha através de nós, né? Então, a gente chega e pergunta, e nisso aqui que é um ponto baixo?
o que é a equipe, o que o grupo, o que vocês acham que pode ser feito para melhorar? E aí, quando elas mesmos trazem as sugestões, então ela está dizendo que ela também vai participar com aquilo. Então, observa que você não vai fazer sozinha, né? São muitas estratégias, pastora. Como é seu nome? Pastora. Gente, tem uns nomezinhos. Eu não consigo. Você que está falando, muito bom as estratégias. São muitas estratégias. Aqui eu estou falando de como não fazer só, de como você avaliar aquilo que foi feito, né? Porque às vezes a gente quer fazer só porque a gente não está gostando. Olha, a Sirlene está dizendo, as suas aulas de líderes eu aprendi que precisamos de todas. Exatamente. Né? Minhas alunas lá da formação Líderes Ativadas, elas têm um nível que é só sobre como levantar líderes, formar pessoas, treinar pessoas, porque as pessoas não vêm prontas, queridas, mesmo as que têm dons e talentos na casa de Deus, nós temos que capacitar e treinar. Isso está lá em Efésios 4:11. E precisamos de todas. Só que essa diversidade vai precisar, essa diversidade que tem na igreja, nos membros, você que já trabalha com um grupo de mulheres, né, que lidera um grupo de mulheres, essa diversidade, por exemplo, eu tenho hoje na minha equipe principal da igreja 18 mulheres na equipe principal, 18 pastores. Então, essa diversidade delas requer que eu saiba onde colocar cada uma, de maneira que elas sejam cooperadoras comigo, mas que elas se sintam bem, felizes, como diz o Salmo 150, servindo ao Senhor com alegria. E claro que vão existindo aquelas pessoas que são mais acomodadas, que não são proativas, e aí entra um outro aspecto que eu não posso deixar de falar, que é a comunicação e a clareza. Clareza de papéis. Clareza de papéis, né? Tem aí algumas minhas pastoras entrando, pastora Thaline entrando aí. Clareza de papéis. Quanto mais eu especifico a tarefa, por exemplo, a pastora Thaline. A pastora Thaline é a líder da rede de crianças. Então, quanto mais a pastora Thaline tiver clareza do que ela, como líder da rede de crianças, precisa fazer, mais ela vai fluir na tarefa dela. E eu não vou liderar a rede de crianças, o Ministério Infantil, como você chama na sua igreja, o departamento sozinha. Por quê? Por quê? Porque eu dei para ela uma clareza de papéis, eu dei para ela uma clareza de tarefas. E ela também não vai fazer sozinha. Lembra desse texto, de Deus somos cooperadores. Ela vai ter cooperadoras com ela. Que se ela for aplicando o mesmo que ela vai recebendo, que isso é discipulado, tá, gente? É discipulado. Nós precisamos discipular os nossos líderes. Nós precisamos conduzir, né? Então, a pastora que diz que está fazendo sozinha, talvez também observa se o teu momento com as tuas lideradas não é só o momento de fazer as tarefas. Não. Nós precisamos ter outros momentos em que juntas nós vamos nos conhecendo, alinhando nossos pensamentos, conhecendo as habilidades, as alegrias, os sonhos, as frustrações de cada uma. Certo? O que mais, gente? Quero ouvir vocês aí, escreve aí, né? Então, nós temos que encorajar, né? As pessoas, às vezes, que não fazem as coisas porque tem medo. Tem medo. Alguém já sentiu medo de fazer algo? Você hoje é pastora, mas você ainda tem medo de fazer algo? Eu tenho muitas coisas que eu tenho receio, tenho medo. E, às vezes, quantas vezes meus líderes me encorajam, mentores me encorajam, né? Amigas me encorajam, minhas discípulas lideradas me encorajam. Então, às vezes, para você não fazer sozinha, você vai precisar ser encorajada e você vai precisar encorajar outras pessoas, ok? O encorajamento é muito importante, certo? Outra coisa muito importante é você ter também, para cada departamento, digamos assim, como você chama, rede, as atribuições, aquilo que você quer, né? Que seja feito, que seja realizado, né? Então, gente, vamos olhar para 2023, que eu já estou encerrando aqui esse bate-papo. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui. Estão gostando do bate-papo? Está sendo útil para a sua parte prática ministerial? Né? Faça uma boa reunião. Tenha reuniões periódicas.
Quem sabe terminar 2022 fazendo uma reunião de avaliação. Semana que vem eu vou fazer uma reunião de avaliação e planejamento com uma das equipes que eu trabalho, que é a equipe que organiza os cultos de mulheres mensalmente. Então, o que a gente vai fazer ali? Os pontos altos do ano inteiro, o que tem que melhorar. Vou pedir que cada líder de equipe destaque o que foi de melhor na equipe dela e o que ela mesma gostaria que melhorasse naquela equipe. E aí, vou conversar e perguntar, você precisa de ajuda? O que está faltando na sua equipe? E vamos juntas ali, todas nós que fazemos parte desse grupo da rede que organiza os cultos de mulheres, vamos, o que a gente chama tempestade de ideias, vamos lançando ideias umas para as outras, né? E com isso todas vão participando, não com críticas simplesmente, de dizer, o culto não foi bom por isso, porque aquela equipe isso, aquela equipe aquilo outro. Não, se tem dificuldade, se tem problema, todos precisam apontar uma solução. As pessoas desistem também de fazer as coisas porque muitas vezes elas só estão sendo criticadas no que não está bom. Claro que existe um momento de dizer que aquilo não está bom, mas precisamos, como equipe, como pastoras, dar clareza de como fazer para ficar bom. Então, encerra 2022 com uma avaliação dessa, né? Para não fazer sozinha. Olha quem são as pessoas que estão perto de você. Faz uma lista, dá um nome para cada uma e faz uma lista das qualidades, né? Das forças de cada uma, dos dons de cada uma. Aí faz assim uma olhada para a igreja de uma forma geral, se você pastoreia a igreja como um todo, ou se você lidera uma área específica, e pensa assim, essa pessoa, onde é que eu posso encaixá-la? Tenha boas conversas com essa pessoa, chama essa pessoa para perto de você, ouve a pessoa, pergunta para ela qual a dificuldade dela. E pergunte para você mesma, pastora, enquanto líder, o quanto eu estou disposta em treinar essa pessoa, porque, gente, não tem líder pronto, não tem ninguém pronto. Então, você tem a escolha de fazer sozinha ou não fazer. Qual é o nosso tema de hoje à tarde? Repete aí para mim de novo. Como o quê? Repete aí. Faço tudo sozinha. E aí eu te pergunto, você vai querer continuar fazendo tudo sozinha? Você não vai querer fazer tudo sozinha. Ninguém quer fazer nada sozinho. No meu livro Equipe Eficaz, Como Levantar e Treinar, eu digo que o trabalho em equipe ele começou no céu. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis 1, o Senhor diz, façamos o homem, Gênesis 1, 27 e 28, a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade fez o homem. Deus trabalhou junto. Então, por que eu e você queremos trabalhar sozinhas? Deus não nos deixou esse modelo de trabalhar só. Então, todas as vezes que nós quebramos um princípio, deixamos de fazer como Deus fez ou manda, inventamos a nossa própria maneira de fazer, a gente vai ter consequências ruins. Agora, é claro que muitos líderes não sabem trabalhar em equipe. São centralizadores, chamam tudo para si, porque são perfeccionistas, porque são inseguros, porque não conhecem de trabalho em equipe, porque não sabem como delegar tarefas, porque não sabem como fazer planejamento, não sabem como fazer reuniões. Você já tem o seu planejamento para 2023 pronto? Não, Deus vai operar. Mas Deus vai operar e você sabe o que Deus quer operar? Falei na live de ontem à noite, tá bem aí, salva, né? A live de ontem à noite. Vai aí e assiste a live. O tema de ontem, como alcançar milhares em 2023. E eu falei sobre isso. Então, não faça sozinho. Por quê? Porque não é bíblico, porque Deus não fez, porque Jesus não fez, os apóstolos não fizeram. Não faça sozinha. A Marta está dizendo, nesse momento estou recomeçando, reconstruindo a igreja do meu pai, sofremos um grande golpe, estamos recomeçando, estou sem colaboradores. Eu imagino, sabe, Marta, não é fácil, mas o recomeço ele te dá uma oportunidade nova. Deus vai te mandar os colaboradores, olhe para algumas pessoas que você tem e procure olhar o que elas têm de melhor. E vá treinando. Como eu disse, não tem ninguém pronto. Jesus treinou aqueles homens. Se Jesus, que foi Jesus, treinou aqueles homens, imagine nós. Você sabe como treinar a sua equipe? Você sabe como capacitar o povo que está com você?
Queridas, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Escreve para mim lá no feed, né? O que esse momento pastoral falou com você? O que ele mais te desafiou? Olhando para 2023, o que você pretende fazer para não continuar sozinha em 2023? Ore, peça ao Senhor os colaboradores e faça a sua parte. Amém? Muito mais nós poderíamos falar aqui, né? Mas é só um bate-papo. Sempre um conteúdo maior, mais aprofundado, com mais tempo, a gente tem nas quartas-feiras no Clube 6022, tá bom? Então, você pode vir com a gente na próxima quarta para o Clube 6022, sempre às 21 horas, aqui no meu perfil. E também na quinta tarde, bater um papo aqui no nosso Momento Pastoral. Beijos no coração, graça e paz. Compartilha essa live com mais pessoas, tá bom? Até a próxima.